Ok. Salmo Ok. 66. Peraí. Deus dê a sua graça com a alegria vivenciada na Páscoa. É tão intensa que nós não podemos vivê-la somente nos dias de 24 horas. Faz necessário, então, viver essa alegria como se fosse um único dia, desdobrado nessas horas durante 8 dias. Só que, na verdade, essa alegria também não cabe em 8 dias. O número 8 indica que a plenitude, a eternidade. Isso nos faz entender que já aqui começamos a viver a alegria que viveremos por toda a eternidade. No Natal, a alegria de um Deus que veio ao nosso encontro, tornando-se igual a nós em tudo menos o pecado. Na Páscoa, sua entrega total, onde ele sofre por nós, nos resgata, nos redime com sua cruz, mas sobretudo revela mais ainda o seu amor quando ele ressuscita, dando-nos a garantia de que o nosso fim não é a frieza do chão com a sua escuridão. Não. Nosso fim é a vida em Deus. Como eu já disse outras vezes aqui nas homilias, a vida em Deus é o céu. O céu é propriamente um lugar como maldade, mas para nos ajudar na compreensão, muitas vezes é pintado como um lugar paradisíaco, um lugar, como o próprio profeta Isaías diz, onde o urso brincará com a criança, onde o inocente colocará a mão na copa da serpente e nada vai acontecer. E, como vocês sabem, eu sempre digo que se o céu fosse um lugar, seria Teresina, sobretudo com a chuva de ontem, mas mesmo o Velho é um céu quentinho, é um céu de Deus. E o coração desse céu seria Cabral. Pois bem, hoje nós então encerramos esse tempo de oitava e no domingo que vem, o dia do último é dia 6, mas quando cai na semana, a igreja puxa para o domingo mais próximo, para que o maior número de pessoas possa participar. Nós celebraremos dia 4, no domingo, a solenidade da Epifania do Senhor, que mostra a revelação do alto a todas as ações. Aquilo que dissemos ontem no prólogo, no início do Evangelho de São João, a luz vem para todos, mas Deus respeita a nossa liberdade de acolher ou não essa luz. Quem não acolhe verá sua vida, mas quem a acolhe terá uma luz para dissipar as trevas interiores e, sobretudo, uma luz para compreender como devemos viver essa vida rumo a essa vida íntima com Deus, que começa aqui agora, a partir da graça do Santo Batismo. Alguns já receberam iluminação, outros receberam com medalhões, mas ali a graça de Deus se instalou e o céu ali começou. Terminando hoje a oitava de Natal, termina-se insistindo que aquele menino nascido em Belém não é somente um menino, ele é um humano, um homem, mas é verdadeiramente Deus. E é justamente extraindo essa certeza de fé, posta como dogma, ou seja, como algo que não podemos rejeitar na fé da igreja, há 1.700 anos, no Concílio de Nicéia. Hoje só temos os restos arqueológicos na atual Turquia. Lá, à época, o
havia se utilizado de um humano para manifestar sua vontade, mas que ele não teria se tornado humano. Então, contrário a isso, os bispos, então, o magistério da igreja, reunido em Nicéia, há 1700 anos, declarou: ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente. Isso é muito importante, porque nós vamos compreender que Deus não se afastou de nós. E mais, compreender que o humano, o carnal, que às vezes a gente fala com tanta aversão, é também ação de Deus. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que nós somos templo. É por isso que a gente vai ao médico, é por isso que a gente se cuida, bebe água, é por isso. Tendo esse cuidado conosco, tendo essa atenção, porque esse corpo foi querido por Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Como ele não poderia achar que essa verdade é uma coisa melhor? Não. Tornou-se igual a nós em tudo, menos o pecado. Daí que nosso Senhor sofreu, ali não era Tiago, ele sofreu por amor, sofreu as angústias. O texto de João diz que ele suou sangue, tamanha a sua angústia, o seu dedo, ante o que ele não conseguia enxergar como humano, e na cruz ele morreu. Ali não foi uma encenação. Isso é muito importante, queridos irmãos e irmãs, para que nós dessa forma não caiamos nos extremos. É muito perigoso. Terminando agora um livro sobre as heresias dos primeiros séculos, nós observamos nos dias de hoje essas heresias se tornando ou sendo reinventadas ou sendo tomadas como um guia imaginário coletivo e sendo colocadas à baila novamente como que fosse isso a sair. Não. Já na época de Nestório, antes dele, no século II da era cristã, se imaginava que a igreja era só para os perfeitos. Eu não sei os senhores, as senhoras, eu não tenho espaço. Meu primeiro defeito, posso falar. Teria como, estaria difícil. Mas não. Nosso Senhor veio para os enfermos, nosso Senhor veio para os doentes, não para que ficássemos doentes e enfermos, mas para que nos curássemos primeiro da chaga do pecado original, depois essa recuperação, esse milagre da transformação do ser de cada homem e de cada mulher. Nesse sentido, então, a solenidade de Santa Maria de Deus, Theotokos em grego, era a língua utilizada na igreja no século IV. Só mais tarde do latim se tornará a língua dominante. Theotokos, mãe de Deus, porque os padres entenderam que Deus havia sido feito enquanto filho, presença em seu ventre. E Maria, pelos méritos do Senhor, lhe ofereceu uma carne humana, verdadeira humana, limitada por toda a carne de toda a criatura, mas sem o pecado original, para que Jesus fosse plenamente livre e pudesse dar a sua resposta. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a sua vontade. Isso fora dito por Maria também, não seja feita a minha, mas a sua vontade. E aí se entendeu que ela é mãe de Deus, enquanto Deus o mandava. E essa mãe que Deus quis para o seu filho
aliás, que foi gerado, mas não criado, significando que Jesus é igualmente Deus, tem a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, e ele então, ele vai sendo gestado no seio da Virgem, mas ele não foi criado como as outras criaturas. E nós não temos a natureza de Deus, nós temos a imagem em Cristo, foi nos resgatada a semelhança. Daí que nós não podemos ter medo de sermos criaturas, e por isso que nós não podemos desejar nos tornar deuses. Lembremos da tentação na boca da serpente. Ele não quer que vocês saibam, mas se vocês comerem deste fruto, vocês serão como deuses. Esta é a tentação do homem ao longo dos séculos. Tem um belo texto atribuído a Charles Chaplin que diz: não sois máquinas, homens é que sois. E há pessoas nos dias de hoje, quase 40, 50 décadas depois de Chaplin, que acham bonito dizer que não consegue dormir por causa de tanto trabalho. Tem gente que acha bonito dizer que não tem tempo para ir ao encontro da família, por causa das muitas atividades. Tem gente que acha bonito que não encontra tempo para ter um lazer, achando pecaminoso tomar aquela água amarela que o padre gosta, chamada cajuína. Não somos máquinas, nós não somos deuses, nós somos criaturas, amados por Deus, tão amados que Ele nos tornou sua imagem e semelhança. Queridos irmãos e irmãs, então Maria é mãe de Deus, mas ela foi e é mãe nossa, porque a única vez nos 4 evangelhos, segundo São João, capítulo 19, que Jesus a chama de mãe, ele diz: mãe, eis aí o meu filho. Mulher, é o meu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz que o discípulo a levou consigo. Se ela então é Theotokos, mãe da igreja em grego, ela em latim é Mater Ecclesiae, mãe da igreja, Mater Populi, mãe do povo de Deus. Daí que nós não podemos ter medo de tê-la como nossa mãe. E tendo-a como mãe, pedir a ela que interceda ao seu filho, o príncipe da paz, para que nós tenhamos a paz necessária. Quero concluir dizendo: a paz necessária não significa ausência de luz. A paz necessária significa que devemos caminhar movidos pela esperança. Se nós cristãos vivermos com esperança, o que será? Que nós não percamos a esperança, serei uma pessoa melhor. Que nós não percamos a esperança de contribuir para que a nossa sociedade se torne melhor. Que nós não percamos a esperança de contribuir para que o lugar onde vivemos se torne um ambiente melhor. Que Deus nos faça pacificados e pacificadores. Por isso, sobre sua vida, sobre os seus projetos, sobre as suas intenções, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que está no mais íntimo do seu coração, aquilo que você planeia ao longo da sua vida, aquilo que está movendo como o seu ideal, seja conforme a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Feliz ano. E agora, irmãs e irmãos, nós vamos justamente recitar credo e
sendo constante e concomitante. É uma das duas formas de professarmos a fé. São os mesmos artigos da fé, 12, mas destrinchados, melhor desenvolvidos neste símbolo que foi iniciado em Nicéia e terminado em Constantinopla, hoje Istambul, uma das capitais da Turquia. Quando falarmos e se encarnou pelo Espírito Santo, vamos inclinar até se fez. Rezemos juntos. Eu só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, Filho do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele, as coisas foram feitas, nós, homens, para nossa salvação, descer dos céus, se encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. E por nós foi crucificado em Pôncio Pilatos, desceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de novo há de vir sua glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que lhe dá vida e procede do Pai e do Filho, o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja única, una, santa, católica e apostólica. Peço o seu batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.